Muito bem. Dando continuidade, então, às diferenças que a gente encontra em uma arqueia e bactérias, que mais a gente pode falar além da membrana e da parede celular? Eu já mencionei na primeira aula de arqueia a questão dos ribossomos, porque ribossomos de arqueia, assim como de bactérias, são ribossomos 70S, ok? No entanto, existem algumas diferenças nos ribossomos de arqueia em relação aos de bactéria e em relação aos de eucária. Na verdade, os RNAs ribossomais de arqueia têm uma sequência nucleotídica distinta, mas o que é mais impressionante são as proteínas. Vejam só, ribossomos de arqueia são 70S, no entanto, se a gente olha esse esquema aqui, isso aqui é um diagrama de Venn, onde A é arqueia, B bactéria e E eucária. E ele está comparando aqui as proteínas ribossomais. Então vejam que coisa interessante. Arqueias, bactérias e eucária compartilham 34 proteínas, então elas têm 34 proteínas com bastante semelhança, de sequências de aminoácido. No entanto, a gente percebe que arqueias e eucariotos, além dessas 34, compartilham mais 33, ou seja, 67 proteínas ribossomais são compartilhadas entre arqueias e eucárias, enquanto que arqueias e bactérias, além dessas 34, não compartilham nenhuma outra. Mas a arqueia tem uma proteína que é exclusiva do domínio, eucária tem 11, bactérias tem 23. Bactérias não compartilham com eucária, então percebam como nesse aspecto as arqueias são mais semelhantes a eucariotos do que com bactérias, ok? Então isso é uma característica bastante interessante, por quê? Porque eles são ribossomos 70S, mas eles funcionam, eles se comportam de forma mais semelhante com um ribossomo eucariótico. Adiantando uma informação que nós vamos discutir numa aula sobre antibióticos, a grande maioria dos antibióticos que nós tomamos hoje em dia são antibióticos que afetam, em algum momento, a síntese de proteínas, e em alguns antibióticos afetam ou se ligam ao ribossomo. Muito bem, esses antibióticos simplesmente não funcionam no caso de arqueias. Por quê? Porque, na realidade, as proteínas são bastante diferentes, os RNAs são bastante diferentes, ok? Então, mesmo sendo 70S, ele tem grandes diferenças, ok? Ótimo. Nós vimos que bactérias podem ter flagelos, podem ter fímbrias, podem ter cápsula. Arqueias podem ter essas três estruturas também. A cápsula de arqueias é muito parecida com a cápsula bacteriana, ela também é de natureza polissacarídica, ela também é importante para adesão às superfícies, para adesão a uma outra célula, não só de arqueia, mas qualquer outro tipo de micro-organismo. Ela possui fímbrias, também utilizadas para sua adesão, e na verdade existem algumas outras funções associadas algumas vezes às fímbrias, mas talvez a estrutura que tenha mais diferenças entre arqueia e bactérias seriam os flagelos. Se vocês lembrarem da aula de citologia procariótica que eu falei sobre o flagelo bacteriano, lembram, o flagelo tinha aquela coisa de corpo basal, gancho e filamento, ele era uma estrutura oca, ele era composto por flagelinas, tá certo? Pois bem, ele tinha aquelas proteínas e aqueles anéis no corpo basal. O que a gente está vendo aqui em arqueia? Isso é um esquema de um flagelo de arqueia, onde a primeira grande diferença que a gente vê é que as proteínas que compõem o filamento, e compõem principalmente a parte do filamento, não são proteínas do tipo flagelina. Elas têm uma sequência de aminoácidos que é muito mais parecida com a sequência de aminoácidos das proteínas que compõem o pilus. Lembra do pilus F? Lembra da fímbria tipo 4, aquela fímbria maior, mais flexível? Pois bem, flagelos de arqueia têm proteínas com sequências de aminoácido muito mais semelhantes às proteínas dos pilus, dos pili bacterianos. Isso é uma grande diferença. Segunda grande diferença, não são ocos os flagelos. O flagelo de arqueia não é oco, ele tem uma estruturação bastante diferente, tá? Não é aquela estrutura clássica de flagelo em corpo basal, gancho e filamento, é uma estrutura um pouco diferente.
A gente não entende ainda muito bem a questão de como ocorre a motilidade, aparentemente é também por rotação, mas a gente não tem muitos dados sobre isso. Vocês vão perceber que muito do que a gente conhece em arqueia são informações espalhadas, porque assim ainda são muito poucos os trabalhos que vão tentar dissecar uma célula de arqueia ou tentar caracterizar a fisiologia de algumas arqueias. Como eu mostrei para vocês na primeira aula, essa já é a terceira, mas na primeira aula eu mostrei para vocês que as arqueias antes todo mundo achava que elas eram exclusivas de ambientes extremos. Essas foram as mais estudadas. Agora a gente está começando a estudar arqueias de ambientes comuns, tipo a nossa cavidade oral, o jardim, o meu aquário. Então, assim, hoje a gente está começando a ter um pouquinho mais de dados, mas muitas vezes as informações que a gente tem são absolutamente pontuais. Então, por exemplo, flagelo de arqueia, a gente já conhece algumas coisas. Existem algumas arqueias que foram modelo para estudos de flagelo. Essa é uma foto que eu particularmente acho belíssima. Foi capa de uma revista chamada Journal of Bacteriology, tá? É uma revista americana da Sociedade Americana de Microbiologia, que é uma revista muito conceituada. E o que a gente tem aqui na capa da Journal of Bacteriology? É um artigo de 2006, mostrando flagelos de uma arqueia chamada, o nome está errado, eu peço desculpas, a grafia está errada, chamada Pirococcus furiosus. Os nomes são muitas vezes engraçados. Vejam, pirococo, se a gente lembrar da aula de forma e tamanho de bactérias, coco era um nome que se dava, está escrito aqui, está errado, deveria ter 2 Cs, mas coco é a forma dada, é o nome dado às células de forma arredondada. Piro, fogo. Pirococos furiosos são células redondas que vivem em ambientes quentes. Essas arqueias vivem no mar, normalmente em ambientes bastante quentes, no fundo do mar, e elas são a capa dessa revista. O que acontece? Aqui vocês estão vendo essas prolongações, esses prolongamentos, perdão, tá? Parecem uns fiapos de cabelo. Ok, isso são os flagelos do Pirococos furiosos. Flagelos de várias arqueias, além deles serem importantes estruturas que conferem motilidade à célula, na verdade, flagelos de arqueia são extremamente importantes para a adesão das células a substratos ou das células entre si. Então, aqui o que essa imagem está tentando mostrar são células de pirococos, isso são os flagelos delas, atuando como estruturas de adesão, mas mais do que isso, olhem que interessante aqui, esses flagelos muitas vezes se agrupam, formando um cabo, como se fosse uma estrutura que conferisse muita resistência a que essas células não se separem. A gente não sabe qual a função, por que esses flagelos eventualmente formam isso. Aqui, eu peço desculpas novamente, a imagem não está tão nítida, essa imagem de baixo, mas os flagelos, então, por eles serem muito importantes para a adesão de arqueias a superfícies e a outras células, não só de arqueias, a gente sabe que eles são extremamente importantes na formação de biofilmes. Biofilmes são comunidades microbianas que vivem associadas, partilhando uma série de papéis, de atividades metabólicas e de transferência de DNA, por exemplo. O que nós temos nessa imagem? Nós temos células de pirococos furiosos, então são esses 4 cocos aqui que vocês estão vendo. Isso foi a formação artificial de um biofilme, onde eles misturaram com uma segunda arqueia, que era uma arqueia de ambiente quente, uma arqueia metanogênica, esse bacilo grande que vocês estão vendo aqui. E vejam que nas etapas iniciais o pirococcus usa o seu flagelo para se aderir à superfície desse bacilo, e depois de algumas horas vejam que foi formado. Isso é uma grande comunidade, onde a gente vê ainda alguns bacilos, tá? E uma série de células de pirococos aderidas entre si e aos bacilos. Além dos biofilmes, existem algumas estruturas que a gente nunca viu em bactérias, que a gente só viu em arqueias e, de novo, em algumas arqueias. Existe uma estrutura chamada cânula, que é uma estrutura encontrada nessa arqueia também de ambientes marinhos profundos, olhem o nome dela, Pyrodictium, porque ela tem a forma mais ou menos discoide, ela parece um disco, e piro porque é fogo, abice porque é de regiões bastante profundas. O que vocês estão vendo nessa imagem? Quando a gente vai fazer uma microscopia eletrônica, muitas vezes a gente prepara o nosso material e deposita esse material
em cima de uma estrutura redondinha, só que é como se fosse um microcoador de café, porque é como se fosse uma micropeneira. Muito bem, isso a gente chama de grid ou grade. Pois bem, então o que vocês estão vendo aqui, essas estruturas bem espessas, como se fosse um quadriculado, isso é o grid, isso é a estrutura de metal. E o que a gente está vendo aqui por cima? Parece um rendado, parece uma teia de aranha, não é? Pois bem, isso na verdade são células de arqueia unidas entre si por uma série de estruturas em forma de tubos, tubos muito compridos que a gente vai dar o nome de cânulas. Vejam só, eu tenho aqui uma célula de Pyrodictium, aqui eu tenho outra célula de Pyrodictium, e isso tudo que vocês estão vendo são produzidas pelas células adjacentes, são as cânulas. Elas são ocas, elas são de natureza proteica, e a gente não tem a menor ideia de qual é a função dessas cânulas. Já se especulou muita coisa, já se especulou que poderia ser para passagem de metabólitos, que poderia haver transferência de DNA. A gente não sabe. O fato é, aparentemente, deve ser importante para a manutenção dessas células no seu habitat natural. Existe uma segunda estrutura muito semelhante a cânulas, tá? Que a gente vai chamar de rami. Rami, o singular seria ramos, o plural rami. Essa estrutura foi descoberta de novo numa arqueia, só que agora de uma lagoa fria. Essas arqueias vivem num ambiente uma lagoa bem fria, em torno de 10, 8 graus, e num ambiente com muito cheiro de enxofre. Os pesquisadores, quando foram lá, eles observaram na superfície da lagoa como se fosse uma série de teias de aranhas com umas gotinhas, como se fosse um colarzinho. Era visível a olho nu. Quando eles coletaram esse material e levaram ao microscópio, eles encontraram isso, essa rede, esse emaranhado. Então, o que a gente consegue ver aqui, primeiro, a gente está vendo essas células arredondadas, elas são as arqueias. Aqui são bacilos muito longos, que são bactérias. Então, aqui a gente está vendo uma associação entre arqueias e bactérias. Olhem só esse bacilo revestido por essa rede, parece uma teia de aranha. Pois bem, o que acontece? Isso são projeções que as arqueias têm, muitas vezes uma célula pode ter 100 dessas projeções, que são muito longas, de natureza proteica, iguaizinhas a um arame farpado. Olhem essa imagem aqui. Se eu tivesse a superfície da célula aqui embaixo, vocês estão vendo? Aqui embaixo, isso aqui é a projeção de um ramos. Está aqui o nome ramos, para quem não sabe como escrever, está aqui. Então, vejam só a extensão dessa estrutura, e o que é mais interessante, essa estrutura ela termina com esse tipo de forma aqui, com esse tipo de gancho. Isso auxilia as arqueias a se aderirem de novo a substratos, a outras células. Mais uma vez, isso nunca foi encontrado em nenhuma outra célula que não fosse arqueia, e na verdade até hoje só nessa arqueia aquática. Muito bem, para que ela serve? Não sei, além de adesão, não sei. Uma outra característica extremamente interessante de arqueia é que elas podem ser infectadas por uma série de vírus, e são vírus que não infectam nem bactérias, nem células eucarióticas. Aqui a gente tem uma arqueia, e aqui a gente tem uma arqueia sendo infectada por esses dois vírus. Os vírus de arqueia têm formas bastante diferentes, tá? Aqui é só para vocês terem uma pequena ilustração, alguns vírus de arqueia com essa forma de garrafa, ok? Tá? Eu tenho outras arqueias que vão sofrer a infecção por alguns vírus extremamente interessantes. Então, por exemplo, isso aqui, gente, é uma célula de uma arqueia que vive em um ambiente muito ácido, ela chama-se sulfólobos. Ela é meio lobulada, tá? E essa arqueia, ela é infectada por um vírus que ele tem um formato que ele parece um cigarro. Ele é um vírus helicoidal comprido. Só que olhem o que acontece quando essa arqueia é infectada por esse vírus. A célula da arqueia começa a formar essas pirâmides na sua superfície. Ok? Isso, na verdade, é o vírus que está fazendo dentro da arqueia. O vírus produz uma proteína que vai lá para a membrana da arqueia,
se organiza como uma pirâmide, então vejam só que eu tenho uma imagem dessa pirâmide, e essa pirâmide, ela simplesmente se abre como uma flor e permite a saída dos vírus. Vejam só aqui. Eu tenho a superfície da arqueia, olhem a pirâmide sendo formada. Essa pirâmide vai se abrir, nessa imagem a gente já tem a pirâmide aberta, e esse X que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a partícula viral que está indo embora. Então, assim, arqueias têm algumas características muito esquisitas, muito diferentes, ok? Então, em termos de estruturas, em termos de diferença, arqueias têm similaridade, mas tem muita diferença. Como eu falei para vocês, a parte de síntese de DNA, síntese de RNA e síntese de proteínas, a mecânica, como o processo ocorre é muito mais parecido com eucariotos do que com bactérias. E aí, o último tema que nós vamos discutir é a ecologia de arqueia. Porque, vejam, as arqueias, antigamente se acreditavam que elas eram só extremófilas, ou seja, elas viviam em ambientes extremos com muita temperatura alta, pH ácido, muito sal, muita pressão lá no fundo do mar. Realmente existem, só que existem várias outras arqueias que vivem em ambientes muito amenos. Por exemplo, nossa cavidade oral, o intestino, solo de jardim. E a minha pergunta para vocês é: como essas arqueias sobrevivem nesses ambientes? Que tipo de adaptações elas têm? Eu vou passar uma série de slides, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Vejam só, isso é um lugar onde está se fazendo carvão vegetal, se faz queimada de árvores para produzir carvão vegetal, a gente isola a arqueia daqui, aqui é só para mostrar em maior escala, num geyser a gente vai ter arqueias. Aqui nos Estados Unidos tem esse lago salgado que foi cortado por uma ferrovia, então ele aprisionou arqueias halófilas aqui, que geram esse pigmento, então isso é uma concentração altíssima de sal, uma salina. Vejam que tipo de adaptação as arqueias vão ter que ter para aguentar esse excesso de temperatura, esse excesso de pressão. Então eu queria discutir rapidamente com vocês isso, que tipo de adaptações essas arqueias têm para que possam sobreviver nesse tipo de ambiente. E vejam, vocês têm que pensar, por exemplo, em membrana citoplasmática que tem que resistir, proteínas não podem se desnaturar, os ácidos nucleicos não podem se desnaturar, citoplasma, se for um ambiente quente, não pode ferver. Então, que tipo de adaptações vocês acham que essas arqueias têm? Em termos mais rápidos, eu gostaria de discutir isso presencialmente com vocês ou no momento que a gente fizesse uma roda de discussão, mas, por exemplo, membrana citoplasmática, evidente, a monocamada é uma estrutura que permite muito mais resistência à membrana, então, para ambientes quentes, muitas arqueias vão ter o quê? Vão ter a sua membrana citoplasmática na forma de monocamada. Os seus ácidos nucleicos, cuidado, muita gente fala, vai ter mais C com G. Não é verdade, o RNA sim. Os RNAs dessas arqueias de ambientes termófilos, quentes, vão ter um teor maior de G e C. No entanto, o DNA dessas arqueias geralmente está na conformação Z, que é uma conformação mais adequada e mais resistente. Proteínas de arqueias de ambientes quentes fazem o quê? São proteínas que têm um teor muito maior de aminoácidos hidrofóbicos, porque a proteína se fecha, e com isso é mais difícil você desnaturar. Citoplasmas de arqueias que vivem em ambientes muito quentes, o que eles fazem para não ferver? Simplesmente eles são muito ricos em compostos tipo íons, sais, porque assim ele fica mais concentrado. É a mesma coisa, se você põe uma panela para ferver e põe sal, a água demora mais para ferver. Então, o que eu gostaria de que vocês pensassem é que tipo de adaptação, e mais do que isso, não são somente adaptações, isso é, na verdade, uma seleção. Ao longo da história evolutiva, esse tipo de arqueia foi selecionando tal tipo de característica e isso as permitiu viver nesses ambientes mais extremos. Então, não é possível, muitas vezes, eu cultivar arqueias de ambientes extremos exatamente por isso, porque se eu coloco essas arqueias numa temperatura mais branda, se essas células ficam num pH mais neutro, eventualmente as enzimas deixam de trabalhar, o seu ácido nucleico não tem a sua atividade normal por conta desse tipo de adaptação, ok? Muito obrigada.
E com isso a gente encerra essa parte da aula. Obrigada.